Seja bem-vindo a mais um episódio do CCM Cast. Estamos lançando agora uma temporada do nosso canal, onde nós vamos abordar a história da importação dos carros no Brasil. Estou aqui com o Cauê Gonçalves, que é o nosso diretor de crescimento aqui na CCM. Cauê, obrigada por estar aqui comigo. Eu é que agradeço, Thaís. Estou bastante ansioso com essa nova temporada, porque, de certa forma, aliás, é totalmente novo, um produto novo, um conteúdo novo, que a gente não está habituado a fazer e que a gente tem uma baita personalidade para ajudar a gente nessa inovação do CCMcast. Bom, e o nosso convidado é Fernando Portela, ele que foi cofundador e sócio da Grupo Aldstar, atualmente que foi vendido para o Grupo Simpar, tem mais de 30 anos no setor automotivo, passando também pela Regional Imports, fez parte da importação da primeira BMW aqui no Brasil. Eu estou falando com o Fernando, que foi um dos recordistas de vendas de BMW no Brasil desde 91, lançou a Aldstar Magazine. Fiz uma boa apresentação, Fernando, sobre você. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a toda a equipe da CCM pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui com vocês também para contribuir com essa história, esse legado que nós deixamos aí para essa nova geração. Show. Fernando, de novo, eu vou fazer das palavras da Thaís as minhas. Assim, desde o primeiro contato e de várias conversas que a gente teve, a gente já percebeu quão rico ia ser o tema, o conteúdo, pelas histórias, pelas risadas que a gente deu no caminho, então foi bem legal. Então, quem agradece somos nós. Muito obrigado, acho que a gente vai ter assim, um conteúdo que ele é histórico, por hora técnico, por hora ele é engraçado, mas, sobretudo, ele é rico. Né? É um capítulo da nossa história, do mercado automotivo brasileiro, né? Que, por sua vez, a gente está falando da história, né? de consumo sociocultural, de um produto que o brasileiro sempre amou, que é o automóvel, um capítulo da nossa história econômica. Então, assim, tem muita coisa para a gente abordar aí. Eu tô bastante com uma expectativa muito grande, como eu disse. E para a gente iniciar, tá? Eu queria que você me contasse, sabe? Vamos começar do começo, como eu gosto de dizer. Quando foi que deu aquele start, que foi a entrada do Fernando no mercado automotivo? Como é que foi que isso aconteceu? Olha, eu acho que eu tive muita influência nesse segmento, porque meu pai sempre trabalhou com automóvel. Meus avós não, eles não eram do ramo, mas o meu pai sim. E ele abriu uma loja de carros importados. Eu estou falando da década de 60, tá? Só para o pessoal se posicionar. Ele abriu uma loja na Brigadeiro Luiz Antônio, chamava Chris Car. Era uma loja só de carros importados, mas eram tudo carros americanos. E não tinha outros carros aqui, né, nessa época. Então você tinha lá Impala, você tinha lá Corvette, você tinha Thunderbird, Cadillac, todos esses carros americanos que era um show de luxo e de motorização. A gente fala carros com capota elétrica, né? A gente vai poder ver alguns modelos aí que eu trouxe da época para apresentar. Quer dizer, hoje a gente fala assim, nossa, memória de banco, ar-condicionado. Naquela época eles já desfrutavam disso, né? Era uma cultura americana que estava borbulhando ali na época, né? Então eu tive apesar de ser muito pequeno na época, eu lembro do cheiro dos carros novos, de você entrar naquela loja e ter todos aqueles carros espalhados. Era um mundo assim maravilhoso para mim. E a cultura da minha família sempre foi automotiva. Então as conversas em casa era só de automóvel. Então é muito difícil você não se contaminar, no bom sentido, nesse segmento, né? Porque a gente ouvia falar da história, a gente ficava ouvindo meu pai contar e o que acontecia, o carro que chegou, a novidade. E foi assim desde a minha história escolar, né? Eu estava
no pré-primário, tinha 7 anos, e o meu pai, um belo dia, foi me buscar na escola com uma Corvette conversível, cara. Você imagina para um moleque de 7 anos que está com os amiguinhos ali do lado, de repente você vê um carro daquele, um motor, aquela coisa, o pai indo te buscar, um pai só para você pegar aquele vento, aquela coisa de liberdade, né? É uma sensação única, cara. Me marca até hoje, né? De ver aquela possibilidade ímpar, né, de muito moleque de poder olhar aquilo e ficar maravilhado, né? Imaginam a sensação que foi de moleque ali. Então, acho que ali, pelo que você me perguntou, acho que foi ali o começo de toda a inclusão dentro do mundo automotivo, da minha parte. É um mercado, assim, com toda certeza a gente é suspeito para falar, né? Você que está lá, vamos dizer que jogando o jogo, a gente que atua em tecnologia para o mercado automotivo, em certa medida a gente está na arquibancada. Mas, cara, até da arquibancada, quando você se envolve nesse mercado, ele é muito cativante, né? Não é só o brasileiro que gosta do produto automóvel. Quem está envolvido nesse mercado acaba se afeiçoando e se apaixonando também. Eu acho que isso vai além, né? Então, é muito bom pertencer, muito bom observar como a gente está falando sobre história, acaba que isso pavimentou a história de todo mundo, né? Teve aquela peça recente da Volks, né, que teve inteligência artificial com a Elis Regina, que causou uma certa polêmica, mas até que foi muito legal, eu pelo menos achei muito legal. E é exatamente aquilo quando eu penso no mercado automotivo, quer dizer, quantas coisas a gente já vivenciou, a gente já viu. Você tem os carros que marcaram uma época que você viveu e outros que vão marcar outros. Então, assim, é muito legal. Depois disso, acho que de um tempo que passa da história, né? Você começou a entrar no mundo de concessionárias, correto? Teve uma presença da Mercedes aí na sua história, que foi antes até mesmo de você ingressar de fato com força aí sobre a sua participação em BMW. Que foi na Morgante, né? Você assumiu como diretor da Morgante. Na verdade, não. Na verdade, quem tinha a Morgante é o meu sócio, que era Mercedes, com o meu irmão. O meu irmão entrou na Morgante já antes da BMW. Então, eles tinham... Meu pai também foi diretor da Morgante, né? Aliás, meu pai foi diretor de 2 concessionárias Mercedes nessa época. Uma anterior, que foi a RAR, né? RAR Motors. E depois, posteriormente, ele foi trabalhar com o Giovanni, foi ser diretor da Morgante, que era Mercedes. Então, como é que funcionava nessa época? Os carros não... Eles tinham um volume grande de carros, mas eram tudo carro da era diplomática, onde você conseguia tirar os carros em nome do diplomata, e depois de 3 anos você podia transferir para o seu nome e tudo mais, ou se você tivesse que transferir antes, você ia ter que pagar imposto e tudo mais. Mas era uma situação legal do automóvel no país. Uma prática que existia com um certo risco, né? Porque rodar com o nome do diplomata corria risco, evidentemente tinha que ser uma coisa muito bem planejada para não dar nenhum erro, né? Mas existia, o concessionário tinha que ter as peças dos carros, né? Os carros eram muito caros e eu acho que isso que acabou com os carros americanos, né? Você não tinha possibilidade de fazer a manutenção. Aí o carro vai ficando esquecido, vai ficando largado, né? Ninguém quer mais um carro que você não possa ter manutenção. Mas nessa época existia manutenção sim, as peças eram originais, vinham importadas, e esses carros, essas Mercedes, eram todas cuidadas aqui no país. Quer dizer, era um subterfúgio na época, porque só para lembrar, porque muita gente... Imagino que muita gente, eu não faço ideia, mas que se é muito ou se é pouco, mas o pessoal mais novo não deve saber que nessa época a gente teve ali, foi mais ou menos na década de 70. 76, houve a proibição de importação. Proibição de importação. Então, nesse ato, existiu essa lacuna de você poder entrar com os carros, mas via
diplomática, né? Então existia um volume até grande de carros. Aliás, você sabia quem era o dono do carro, né? Porque isso era tão exclusivo. Quando o cara comprava um carro desse de 300, 400 mil dólares aqui no Brasil, ele era muito exclusivo, né? Não é todo mundo que tinha esse poder e se arriscava nesse sentido, né? Depois da conclusão do período de você poder transferir, aí tudo bem, o carro ele passa a ser um carro comum, passa a ser um carro normal. Mas todo esse envolvimento gerava uma certa intranquilidade para o pessoal adquirir um carro desse quando zero, né? Porque você corre todo o processo de importação. Então foi um momento que cobriu, de certa forma, uma lacuna que o país precisava, né? Ele queria consumir um produto importado, mas não podia, estava proibido. E eles arrumaram um jeito de poder usar o carro de forma legal, né? Foi um período longo, né, de 14 anos, e acabou sendo depois aberto com o presidente Collor, né, alterando e abrindo a possibilidade de importação de veículos também. Quer dizer, mudou, dali para frente a gente pode é correto afirmar no seu pensamento que existia então, vamos dizer que um mercado automotivo pré-proibição e um pós-proibição. Ah, com certeza. Mudou tudo. Mudou tudo, porque o que acontece? Nessa época de proibição, em 79, eu tirei minha carta. Os melhores carros que existiam na época, só para a gente ter uma ideia, era o Opala Diplomata. No meu caso, eu tive um Passat TS, né? Eram carros nacionais, mas muito aquém do importado, em todos os sentidos, tecnológico, de desenho, design, né? E uma série de coisas que os componentes importados tinham já, por ter sofrido toda a evolução, onde o mercado se reservava a ganhar dinheiro com aquele tipo de carro sem competição. No lugar que você não tem competição, você muda friso, você muda um farol, muda coisa e você tem uma tabela nova. Fica mais fácil de você vender, né? Mas quando entra o carro importado, o público que não tinha condições de ver esse carro lá fora, nos Estados Unidos e tudo mais, ele começa a enxergar a diferença que existia. E por que não melhorar isso aqui, um detalhe técnico, não melhorar uma aerodinâmica, não melhorar o desenho do carro? Os caras começaram a ter mais cobrança. Então, a competição acaba trazendo sempre uma evolução, de qualquer forma, para ter competição, né? Eu acho que foi um processo que a indústria automobilística nacional acabou sofrendo, de certa forma, uma pressão para se atualizar, vamos pôr assim. Fernando, eu acredito muito essa questão da concorrência, ela é importante para isso, porque ela te mantém evoluindo, né, desenvolvendo, porque senão fica um mercado estável onde que você fica quase que num monopólio, né? Uhum. Acho isso muito importante que você disse. E eu queria entender, teve um marco também na sua vida, Fernando. Tudo que você contou até agora foi vivido aqui em São Paulo. Uhum. E teve um momento que você foi trilhar em outras estradas e chegou até Brasília. Isso foi um marco histórico. Como é que foi isso? O que te levou a Brasília? Então, quando eu fui chamado pela Regino, eu tive essa oportunidade de trabalhar com os Reginos, que eram importadores oficiais da BMW. Até então, a gente estava no meio do caminho. Eu estava entrando no processo para conhecer produto, para conhecer direito à marca, e o meu objetivo lá dentro era de montagem de um concessionário em Brasília, que era uma exigência da fábrica de ter pelo menos um representante em Brasília, no Distrito Federal. E essa era a minha missão, né? A partir daí, eu comecei com um curso, comecei a conhecer produto, a me integrar com o pessoal e começar a vender já aqui em São Paulo. Isso antes de ir para Brasília.
E foi aí que começou a grande mudança da minha vida, né? Porque você montar do zero uma concessionária não é fácil, né? Então foi um momento de muita responsabilidade. Eu tive, evidentemente, uma sorte ou uma competência, ou uma soma disso tudo logo no início, porque eu vendi os carros que vieram para a Regina muito caros, né? E você cria você sabe que confiança você não compra, você adquire, né? Então, à medida que eu comecei a ter um sucesso de vendas com os carros caros logo no início, a hora que eu precisei viajar, que estava pronto para a gente começar a dar o start em Brasília, eu já tinha conseguido um status bons em termos dentro da empresa, entende? Então, a confiança entre os donos, os diretores, era muito grande, já existia um afinamento muito grande de equipe. E isso me ajudou muito, mas foi um momento decisivo da minha vida, né? Porque você sair de uma cidade como São Paulo para encarar uma cidade que eu não conhecia, quando eu cheguei em Brasília, eu morei 6 meses no Hotel Heron. O Hotel Heron era um hotel conhecido em Brasília, mas não sabia nem onde ficava. Eu comecei ao meu trabalho lá para fazer a montagem primeiro da concessionária, de arrumar o local. Eu acabei arrumando um local lá na CIA, que é o setor de abastecimento, de indústria e abastecimento de Brasília, um local que poderia ser utilizado. Deu tudo certo, porque eu arrumei um prédio bom, com um showroom e já com o galpão de oficina atrás, quer dizer, foi uma luva para a gente. E ali foi o grande marco, porque à medida que eu consegui montar, a gente levou um chefe de oficina competente, e ali era praticamente eu sozinho para cuidar das embaixadas. Porque até então existia, é bom a gente situar o tempo, existia a caça dos marajás, então ninguém queria ter carro importado na época, porque você era visto como marajá. E a grande novidade lá é que as embaixadas consumiam direto os carros importados, né? E eu, como vendedor de BMW, era o prato que eles queriam ali na época, né? Você ter um importador dentro da cidade... Fica mais fácil de fazer essa compra, ter um representante aqui no Brasil, né? Exatamente. Então, isso facilitou muito para eles, e o volume de negócios para eles, para a gente também melhorou muito, né? Porque eu acabei vendendo lá para foram mais de 60 carros, mais de 20 embaixadas diferentes, né, nesse curto período de 1 ano e pouco. Por quê? Porque a gente tinha... a BMW estava surgindo como uma nova expectativa de tecnologia, ela estava superando a Mercedes em termos de esportividade, uma série de quesitos que ela estava avançando. Então ela era muito atrativa na época também. E eu consegui essa penetração toda lá nas embaixadas por esse aspecto. E você falou uma coisa legal, né? Ainda mais quando se a gente pegar o fato de que você estava em Brasília, você acabou de dizer, confiança é uma coisa que você adquire. E você, em Brasília, sobretudo, se adquire a prazo e perde a vista, né? Porque Brasília é um lugar que tem características culturais muito próprias, você tem gente de todo o Brasil lá, você tem uma representatividade do poder, então, natural, né? Você viveu essa cultura de Brasília, que, assim, a cultura de você... quando você faz um rapport como autoridade, você quer uma autoridade do outro lado, tem Exato. A carteira, né, que a gente diz bastante. E você viveu numa época maluca lá, imagino, né, porque assim, tinha esse posicionamento do Collor, né, da caça aos marajás. Na sequência veio a questão do confisco de bens. Exato. E nesse momento é que vocês estavam trazendo o carro. Trazendo o carro. Isso... Foi um momento muito difícil, muito complicado. Queria que você me contasse um pouco mais da carteirada, esse momento de trazer carro. Como que foi isso? O diretor foi ali, né? Foi assim, muito... É um fato histórico, muito envolvente, assim, muito emocionante, porque, contando assim, hoje a gente tem uma estrada, aí um
uma estrada toda asfaltada, né? Uma outra visão, e lá a gente estava fazendo a picada no mato ainda para montar a estrada. Foi uma outra época, né? Então, as dificuldades que existiam na época, só para lembrar uma delas, não existia celular. Você imagina a comunicação como já era mais difícil, né? E na época o Reginaldo estava fechando o contrato com a BMW, né? E ele estava já no aeroporto, né? Isso eu estou resumindo muito a história, né? Porque a história, para cair no colo dele a importação, também foi uma dinâmica muito interessante, né? Era um cara que vinha já para montar alguma coisa aqui na América do Sul, e ele tinha um parente lá que conhecia um pessoal dentro da BMW AG e sugeriu ele conhecer a Regino Chevrolet, que era um sucesso de vendas, né? Realmente um grupo muito agressivo em vendas, de sucesso muito grande. Eles botavam a mão e botavam muita grana também para desenvolver marketing. A Thaís, que é de marketing, sabe disso, o que é importante para o lado institucional da empresa, né? Então foi um sucesso de saída assim da Chevrolet. Aí essa pessoa da BMW olhou, se encantou com a motivação deles e com o sucesso deles. A operação que eles tinham lá era bem robusta. Era assim, robusta. Né? E você olhar, por exemplo, na Zona Sul, você tinha, na hora do rush, você estava ali na Ponte Cidade Jardim, se olhava, todos os Chevrolets eram Regino. Você via a logotipia ali deles ali. Era um negócio impressionante. Porque eram agressivos já na Chevrolet. Não só foi na BMW. E quando o Reginaldo acabou sendo referência para ser o concessionário, ele foi para o aeroporto para assinar o contrato na Alemanha, e aí ele recebe um telefonema que era o confisco da época da Zélia, do Collor, né? E aí o pessoal falou, olha, volta porque realmente nós temos um problema sério aqui para resolver. Ele respondeu, olha, esse problema eu não vou conseguir responder, não vou conseguir resolver. Eu estou indo para a Alemanha agora, foi lá e assinou o contrato. Quer dizer, teve mais esse percalço no sentido de talvez não assinasse por falta de empolgação, agora... E acreditar mesmo que aquilo era um momento, ia dar certo. Um momento muito difícil, e ele foi lá e fez. Então, eu acho que isso foi uma determinação muito grande do grupo, né? Eu já estava fazendo parte na época, né, na hora que eles já assinaram, já fazia parte. Então, foi um marco histórico para o país pelo seguinte, foi um grupo muito arrojado. Então, todas as barreiras que tiveram na época, eles souberam pular, entendeu? Foi desde a hora do pagamento dos carros lá, o Brasil tinha uma dívida que ele não honrou, tinha um problema sério lá fora de crédito. Foi mais um detalhe que ele teve dentro da estrutura aqui no Brasil, através de amigos, conseguir um crédito lá fora e trouxe os carros eram muito caros. Essa que é a história, quer dizer, a gente olhando assim, chegou o carro aqui, parece que foi muito fácil. Não, foi uma luta. Foi uma luta muito grande. E eu estava lá dentro, eu estava vendo, né, assistindo tudo isso, a gente dá muito valor a isso. Porque a gente está escrevendo a história. Né? Hoje você vê uma pessoa de 30 e poucos anos, no caso do meu filho, dessa nova geração, se você perguntar como é que era, eles não sabem, porque já passou muito tempo. E naquela época não tinha rede social, não tinha nem celular, quanto mais uma boa publicação. Né? Então o que você tinha são retratos são posts de jornais, né? Que alguns tiveram algumas fotografias. Eu trouxe aí algumas fotografias do carro chegando no aeroporto via Varig Cargo, né? Que foi uma outra estratégia muito interessante, porque... Essa daí eu vou te perguntar e eu quero que você reserve um tempo muito bom, porque eu sei que você fez parte disso daí. Vai ser tema, inclusive, do nosso segundo episódio da temporada. Porque, assim, você foi uma peça fundamental nisso daí, né, Fernando? Dá pra ver que o seu brilho no olho até transcende, assim. Agora, nessa questão que você disse
da mídia offline, que era o que tinha mesmo na época, ela acaba se perdendo se você não registra isso, né? Exato. Então, assim, para você, acredito hoje, para contar pro seu filho as coisas que aconteceram, ou você recortava esse jornal, ou você narra mais ou menos e dê a sorte de alguém ter subido isso no YouTube, algum vídeo de alguma coisa que passou, correto? Exatamente. Esse é o lado triste da história, que o Brasil ele é um país muito sem memória, né? Em todos os sentidos, né? E até para grandes atletas, né? As pessoas ficam, depois de um certo tempo, nem sabe quem é, né? Então, essa é uma forma da gente resgatar toda essa história de uma forma correta, né? De uma forma justa para quem trabalhou, para quem realmente abriu essa estrada, que foi uma estrada que veio para o futuro. Não só agora, mas vai para o futuro, né? Ô, Fernando, quando no começo você disse que você fez parte ali, né, dessa venda, que foi que te deu um pouco de autoridade, né, para que as pessoas te olhassem e te reconhecessem. Pô, esse daqui é o Fernando, ele fez parte de uma grande venda. Como é que foi isso? Porque, pelo que eu entendi, esse Fernando aqui, quantos anos ele tinha para ele poder vender a primeira BMW aqui no Brasil? Eu era bem molecão, eu tinha 28 anos, né, quando eu iniciei nas vendas, né? E aconteceu disso. Um dos carros mais caros da época, né? Estava lá para ser vendido. Eu tive a felicidade de encontrar o cara certo, né? O comprador. E na negociação eu consegui realmente vender o carro. E o pessoal atrás tirando sarro, que o cara ia embora, não sei o quê, que não ia comprar, que o carro era muito caro. Pessoal da velha guarda que eu falo, né? Os meus pais, tal. O meu pai que estava lá, o Tony Leme e toda a equipe lá de vendas que sabia a dureza que é vender um carro tão caro, né? A gente está falando aí de carro que hoje seria como você vender um carro de 7, 8 milhões de reais. É uma coisa, para a época, muito forte. Primeiro pela exclusividade, né? E eu encontrei esse comprador e tal. E a proposta da equipe toda de vendas era o seguinte: tá bom, Fernando, você fecha, mas o dinheiro tem que entrar hoje. Ele tem que trazer dinheiro hoje. E o cara trouxe. Eu convenci o cara de trazer, falei, libera o carro, tudo. E ele trouxe o dinheiro numa caixa, né? O Pix da moda antiga, assim. O Pix da moda antiga. Uma maleta. Aí veio no Pix da maleta. Contamos, estava tudo certo, liberamos o carro. Então foi um sucesso, porque é aquilo que eu te falei, motiva toda uma equipe. Você imagina uma coisa que está começando e você ter vendido já o primeiro carro mais caro. O que te dá para o dono, para a equipe toda? Puta, a coisa vai fluir. A moral da tropa, né? Entendeu? Porque você fala, puta, cara, vamos vender as outras mais tranquilo. E ele fez umas jogadas assim maravilhosas em termos de venda, entendeu? Nós vendemos, eram 4 carros, nós vendemos depois, era uma 735, uma 750, uma 535, tudo isso foi vendido, entrou essa bolada toda para o grupo, né, de valor que era necessário para realmente se concretizar toda uma estrutura, né, porque tudo que é o começo é uma dificuldade, né? E aí a roda começou a girar e aí não parou mais. Foi um sucesso atrás do outro, até as aberturas, que aí sim foi uma propulsão muito grande para o importador, que era a Regino, porque ela abre as concessões das concessionárias, né? Então, você imagina, você está vendendo sozinho e de repente você tem um grupo de vendas ao seu dispor, né? Para te facilitar. Aí o volume de negócio começou a ficar muito grande. O Fernando, queria fazer um recorte, mergulhar um pouco mais no por trás dessa venda. Foi da 850, né? 850. Legal, mas nessa época, eu lembro que a gente estava conversando um pouco no nosso pré-produção, e aí você me disse que teve uma imposição da montadora, que foi mais um grande desafio. Na verdade, quando você vai fazer uma compra, você não compra o carro mais vendido, você não compra o melhor, você vai comprar os carros que a importadora te coloca ali, quase que uma imposição. Então eram carros caros,
Você vai começar, a gente pegou os carros mais caros, era uma 850, uma 735, uma 750 e uma 535, todos carros caros. Então, é normal, em qualquer tipo de marca, não só BMW, você quer levar os carros que mais vendem, mas alguma coisa você vai acabar. É uma venda casada? De certa forma mas alguma coisa você vai levar de carros caros, de carros que não tem tanta liquidez, porque senão também a fábrica fica com o pátio vazio ali só com os carros ruins, né? Ao contrário, né? A fabricante, ela quer vender todos os modelos, né? Só que cada mercado tem uma potência, tem uma capacidade, tem uma velocidade, né? Então, quando você vai vender uma 320, ela tem um volume maior. Tá, e a 750? Quem vai vender? A fábrica também precisa te colocar ali no meio da artilharia, entendeu? No meio da guerra. Porque senão fica fácil você pensar só o que vende. Sim. E não é assim que funciona nenhuma fábrica. Nenhuma fábrica. Tem um mix. Tem um mix que você é obrigado a aceitar. Você tenta montar o mix da melhor forma que você planeja, que você entende, mas alguma coisa você vai ser imposto, entendeu? Cara, me conta, naquela época desses carros que vocês trouxeram, que quer dizer, não era o carro de share, né, de volume ali da BMW, não eram os produtos de volume, né, eram outra família, mais premium ainda e tal. Que tipo de estratégia de marketing que vocês usavam para levar o cliente até a loja, para converter a compra? Como é que foi essa aterrissagem da marca no Brasil quando o assunto é marketing? Vocês que estavam à frente disso. Olha, o marketing da Regina eu acho que era um dos mais agressivos que eu conheci, porque foi assim, desde o início, pra você ter uma ideia, a gente aqui em São Paulo, para quem não é de São Paulo, a gente tinha naquela época o Gallery, né? Era uma boate famosa, muito bem frequentada, só gente de muito poder aquisitivo, e todos os lançamentos, toda a parte de lançamento, até futebol, a gente fazia evento no Gallery. Então, o público do Gallery já era praticamente um alvo para a gente, né? Porque ali estava o pessoal de grana na época, né? Então, isso facilitou muito a você, no marketing, achar o seu nicho, né? Você colocar um posicionamento de mostrar carro. Então, a gente estava sempre, nesse sentido, investindo muito nessa área. Então, quando você pega o marketing, né, que você perguntou da Regino, que eram as festas grandiosas, esses lançamentos, não tinha economia nisso. Não existia economia nisso. Só coisa de primeira linha. Desde lançamento até evento. Quando a gente... vou dar o exemplo do marketing lá para Brasília, já avançando um pouco no tempo. Eu volto para Brasília para o lançamento da concessionária que já estava pronta. O que nós fizemos? Uma festa de inauguração. Cara, essa festa bombou. Aqui em São Paulo, você vai dar uma festa, você praticamente convida 100 pessoas, vou dar um exemplo, 100 pessoas, vão 50, vão 60, né? Lá é o contrário, cara. Em Brasília tem algumas peculiaridades, né? Convidado convida lá? Não, é o boca a boca, lá é violentíssimo, né? Porque, imagina, primeiro que já é uma cidade mais pacata, né, do que São Paulo, e sem tantas oportunidades. E quando você tem uma coisa grandiosa de repercussão, nós fizemos uma festa de inauguração, foi o governador do Distrito Federal, o Joaquim Roriz, foi o Paulo Otávio, que era empresário de lá, teve muita gente, teve o próprio Digênio, que era o dono do Colégio Objetivo, que já faleceu e tudo mais, mas foi assim, o Roriz também já faleceu, né? Mas o impacto foi muito grande na cidade, sabe? E isso já traz um lançamento muito bacana, que quando eu comecei lá, já existia o boom da cidade, porque ao invés de você publicar, isso vai no boca a boca. E lá é muito forte isso.
Esse é o ponto forte de Brasília. A net lá é muito... Apesar de, na época, não ter rede social, de não ter celular, esse era o caminho mais rápido de acontecer. E não deixa de ser uma rede social, né? Que é a forma como que as pessoas... E eu acho que, de fato, para o marketing, principalmente para o B2B, no qual a gente atua, a indicação ela é a mais preciosa que tem. Porque é alguém te referenciando algum produto, algum serviço, né? Então eu faço uma ideia de como deveria ser naquele momento, naquele evento, você ser convidado para um evento onde essas figuras iam estar lá. Exato. E como que foi, assim, um pouco disso, Fernando? As pessoas chegavam lá, tinha alguma questão de restrição de convidado, ou até vocês preferiam que enchesse, assim? Não, a gente até preferia que tivesse volume, né? A gente tinha os cuidados, como existia muita gente importante, evidentemente já tinha segurança, já tinha toda uma estrutura que os próprios políticos têm, etc., né? Então foi muito bacana esse start que nós demos lá, facilitou muito o meu trabalho, né? Porque era a minha missão, era montar lá. Então, para mim, já foi um sossego eu ter conseguido montar. O primeiro passo eu já tinha dado. O segundo passo foi avançar para cima do nosso público, que eram as embaixadas, né? Foi aí que começaram alguns percalços, que era o que você perguntou da carteirada, do cartão. O meu começou ali, porque eu comecei as primeiras visitas, né? Eu era gerente lá na época, com esse objetivo, e aí eu conversava com o diplomata e tal, olha, vamos fechar? Vamos, mas espera, Fernando, deixa chegar o seu diretor, a gente fecha, porque existia a hierarquia, era muito forte, e aquela coisa do status é muito forte também. Então o que acontecia? Eu comecei a não conseguir concluir no começo as vendas. Aí liguei para o Tony Regino, falei, Tony, eu tô com um problemão aqui, cara. Eu não consigo evoluir porque os caras querem que algum diretor venha fechar. Ele falou, então peraí, você é o meu diretor biônico, você vai receber os seus cartões de visita. A promoção mais rápida da história foi do Fernando. Foi uma promoção relâmpago. Eu já virei diretor ali em alguns minutos. Conclusão. Pô, tinha outro status, eu era diretor da BMW, entrando numa embaixada. Cara, conheci todo mundo. Aí você é uma peça atrativa, né? Você começa a atrair gente de todo lugar. Quer dizer, você começa a ser convidado para festa, você é convidado para lançamento. Por quê? Porque você faz parte de um hall muito exclusivo. Porque não é um concessionário. Era um importador BMW. E para eles facilitou muito, né? Eles eram consumidores de importado. Imagina você ter lá um vendedor já com os folders, com todas a ficha técnica do seu BMW e, ao mesmo tempo, com a responsabilidade de entrega, que para eles facilitou muito, né? Eu entregava dentro da embaixada. Então, isso daí trouxe um volume de negócios grande, uma credibilidade muito grande e acabou dando todo esse sucesso que eu tive lá em Brasília, né? De mais de 60 carros vendidos, tudo mais, com 20 e poucas embaixadas visitadas e vendidas também e tal. Isso facilitou demais. Quer dizer, e é uma cidade que você aprende a gostar. Brasília ela tem uma característica assim muito peculiar, né? Ela acelera, você chega lá, chega segunda-feira, ela começa a trabalhar terça, quarta, quinta e sexta-feira morre. Então, é uma dinâmica peculiar, diferente, cara. Né? Você não consegue ter uma conversa lá, é muito clima muito seco, sem um copo d'água. Você seca ali. É um clima muito seco. Então tem algumas coisas que o paulistano ele estranha no começo, depois você vai se adaptando. E aí, no final, eu estava curtindo, porque aquilo que eu te falei aquele dia, né? Quando eu cheguei lá, eu não tinha a localização das coisas. Eu saí de lá com um carro importado de um amigo, eu estava com o celular na mão, aí eu olhei e falei, cara, que evolução. Em São Paulo estava chegando o celular, em 91. Para quem quer relembrar das coisas, você imagina as dificuldades. Isso é celular analógico. Hoje nós estamos falando de celular que é um computador. Ele tem GPS, ele tem
Você até tem faz ligação hoje em dia, você tem né? tudo, né? Você passa fax, fax não existia mais. Você passa e-mail, você passa uma série de informações em segundos, né? Hoje você passa uma planilha, você monta um documento, um PDF que voa na hora. Como é que você imagina as dificuldades na época? Então, esse é um legado que nós deixamos, muito difícil, que proporcionou muita coisa boa hoje para o país, entendeu? A velocidade de informação era outra e, consequentemente, acho que até a de tomada de decisão, até porque uma coisa está interligada à outra, né? Mas deve ser, assim, eu fico curioso. Eu, como te contei, a gente conversando, eu também sou... Brasília é a cidade do meu coração, né? Eu tive uma temporada lá e eu fico imaginando que eu fui para lá, essa época que você estava dizendo era o quê? 91? 90, 91. Eu fui para lá em 2004, só que Brasília tem o quê hoje? Salvo engano, não tem 70 anos, tem 60, 60 e poucos anos. Então você foi para lá, 34 anos atrás, era um meio Brasília estava adolescente, estava no meio do caminho, né? Então, assim, imagino que era uma outra Brasília, que essa característica que você citou, ela é presente ainda atualmente, com certeza com algumas modificações, mas naquela época eu imagino a força, né, do networking, a força de você conseguir estabelecer essas conexões com autoridade, tudo, porque assim, acessos são criados ali, né? Isso vai ao encontro da minha pergunta para você, que assim, eu tô muito curioso de entender como é que era. Você já falou alguma coisa sobre o processo de vendas? Como é que era o processo de venda? Muito diferente do que é hoje, imagino. Você vai me dizer se eu estou errado ou não. Mas ainda assim, muito diferente do que é hoje em função principalmente da tecnologia, mas também porque você estava em Brasília, que essa por sua vez tem um conjunto de particularidades que é muito único, né? Então eu queria que você contasse pra gente como é que eram feitas essas vendas, como é que era o processo de vendas, como é que você prospectava. Conta um pouco mais de como é que foi isso. Então, a prospecção, depois que eu me tornei o diretor biônico lá, que deu tudo certo, evoluiu muito. Primeiro pela atração que você tem da marca, né? A segunda coisa é a facilidade, porque já existe um comércio internacional para o público diplomata. Então, a BMW tem um departamento diplomático ao seu dispor. Isso já, você imagina, você já tem um canal exclusivo de venda, né? Começa daí. A segunda coisa é que, assim, todo o detalhamento de preço, porque eles têm também uma hierarquia dentro da embaixada. O diplomata ele pode comprar qualquer carro. Então, existem restrições de budget para eles, que é o volume de dinheiro que ele pode gastar no carro, entendeu? Então, isso, de certa forma, eu tive uma facilidade com esse canal direto da BMW. Você só tinha que transformar o Dutch Mark em dólar, né, no dólar do dia, para compor o valor final do carro, né? Era mais fácil para a gente trabalhar com o dólar. E aí fechava o câmbio, o diplomata pagava e era direto na conta da BMW. A BMW passava a comissão para a Regina. Então, era uma forma de trabalhar, um sistema muito rápido. Tá? E as decisões, você me perguntou sobre a velocidade de decisão, o Grupo Regino foi uma das coisas que mais me causou assim, espanto, era a velocidade de decisão. Muito, muito rápido. E isso economizava muito tempo para todo mundo. Não só para o setor de vendas, mas para toda a equipe. Porque você ter uma decisão que você pode tomar hoje, se tomar amanhã, não é a mesma coisa. Entendeu? Então, essas velocidades de decisão, como agora, como essa coisa fácil de resolver do cartão de visita, né? Foi coisa de um telefonema. Quer dizer, essas coisas acontecem porque a nossa equipe lá era rápida. E você dá exemplo, né? Porque uma coisa é você tomar uma decisão errada por falta de tempo. Não é isso que eu estou falando. Eles pensavam e agiam de forma correta.
Mas a velocidade, você acaba impondo para toda a sua equipe que ela seja veloz também. Porque as decisões são velozes. Né? Então, depois eu acabei voltando para São Paulo, né? E eu acho que a composição de São Paulo ela é um centro muito mais rápido em termos de venda, de tudo. Então, a combinação da Regino dentro de São Paulo foi assim um casamento perfeito. É um grupo que era totalmente preparado para ter essa evolução, pela velocidade de decisão e pelas estratégias rápidas, institucionais e de marketing, tudo muito bem colocado, sabe?